Neste momento eu quero vos trazer uma breve reflexão com respeito à queda do rei Davi. O que levou o rei Davi a cometer tamanhos pecados, vamos assim dizer? Primeiramente, nós vemos que a restauração de uma pessoa ou de um líder, neste momento eu quero me aplicar mais a esta breve reflexão com respeito ao líder. Então, a restauração de uma pessoa ou de um líder, ela está em duas esferas, ou seja, na esfera moral e na esfera espiritual. Quando eu digo na esfera moral, são as consequências físicas que o pecado traz quando uma pessoa comete um pecado perante Deus. E tem as consequências espirituais. Então, as consequências espirituais é com relação a Deus. E as consequências morais, ela se refere às pessoas, ou seja, as consequências morais, ela requer tempo para que essas pessoas que tomaram conhecimento do fato vejam se realmente houve arrependimento naquela pessoa que cometeu tal ato. É natural, né, que isso aconteça porque o ser humano é assim por natureza. Não aceita de maneira alguma, às vezes, um erro de um líder, de uma pessoa. Então, consequências morais, elas vêm. E o que fazer para que haja essa restauração moral? Só o tempo é quem vai dizer. Só o tempo é que vai apagar. Só o tempo é que vai fazer com que as pessoas reconheçam que aquela pessoa está arrependida e merece uma certa credibilidade. Então, vem a restauração também espiritual. Essa restauração espiritual, ela pode ser instantânea no momento em que a pessoa se arrepende. Se a pessoa se arrependeu de verdade, então essa restauração, ela passa a ser imediata, não isenta realmente das consequências morais e até físicas, né? As consequências morais e até físicas. Nós vemos no caso do rei Davi, as consequências. Primeiro, as consequências, elas foram espirituais. A primeira consequência do pecado do rei Davi, ela foi espiritual. Porque ele pecou contra a santidade de Deus, né? Ele pecou contra os princípios estabelecidos por Deus, né? Na lei de Moisés, como o pecado do adultério, né? Era condenável até com a morte, né? No caso do rei Davi, nós não vamos entrar em detalhe aí, porque tem a chamada absoluta e a chamada permissiva. É bem verdade que nós sabemos que a chamada do rei Davi, ela foi absoluta, né? Quando nós vimos na história toda, nós chegamos a esta conclusão, né? O próprio Deus deu testemunho de Davi, né? Homem segundo o seu coração. Ora, Deus sabia tudo o que iria acontecer na vida de Davi. E assim Deus já dissera antes que ele seria o homem segundo o coração de Deus e iria cumprir todo o propósito de Deus. E isto aconteceu. Então Deus já via tudo que iria acontecer no rei Davi. Deus já conhecia o rei Davi. Homem segundo o coração de Deus aqui significa que
Deus sabia que o rei Davi, ele ia ser sensível ao seu pecado, ele ia ser sensível, né, à exortação de Deus, à correção de Deus. Era um rei humilde, ele não jogava a responsabilidade para o povo, ele reconhecia o seu erro, tomava para si. Era a inversão do rei Saul, que foi uma chamada permissiva, não uma chamada absoluta, como todos nós conhecemos a história de Saul, como o povo rejeitou Samuel como sendo que era juiz, profeta, né, e sacerdote, os 3 ofícios Samuel exercia, e o povo rejeitou o governo de Samuel e pediu um rei segundo as outras nações. Então Deus permitiu, assim Deus concedeu a ele um rei segundo como ele queria com as outras nações. E nós vemos a catástrofe que aconteceu no reinado do rei Saul. Ele jogava a responsabilidade para o povo, não tomava para si a responsabilidade. Quando Deus mandava matar todos os amalequitas ali, por ordem de Samuel, ele poupou as ovelhas, poupou o rei. Quando Samuel veio, né, e perguntou se ele tinha executado toda a palavra de Deus, disse que tinha, mentiroso, executado toda a palavra de Deus. Ele chegou ao ponto de Samuel, disse, como eu escuto sonido de ovelha, o povo jogou a responsabilidade para o povo, trouxe as ovelhas para oferecer sacrifício a Deus, foi repreendido duramente ali por Deus, pelo profeta Samuel. Tem porventura Deus prazer em holocausto, em sacrifício, do que se obedeça a sua palavra? Aí vemos aí que ele era um rei desobediente. Davi era o oposto. E nós vemos no decorrer da história com respeito ao seu pecado, quando o profeta Natan, 9 meses aproximadamente, realmente estava oculto o seu pecado, porque foi no dia que a criança nasceu que o profeta Natan foi na casa ou no palácio do rei para desmascarar, né, o seu pecado, para trazer à tona o seu pecado, como todos sabemos ali, como foi a maneira como o profeta Natan usou de uma parábola ali. O próprio Davi deu a sua sentença e Samuel disse, o rei és tu. O que fez Davi quando foi revelado o seu pecado? Quando Natan disse, o rei és tu, quer dizer, ele tomou para si a responsabilidade, né? Ele tomou para si e disse assim da seguinte maneira, então disse Davi a Natan, pequei contra o Senhor. E disse Natan a Davi, também o Senhor transpassou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar, sobremaneira, a que os inimigos do Senhor blasfeme também, o filho que te nasceu certamente morrerá. Então ele deu motivo para que os inimigos do Senhor se escandalizassem. Aí vem moral, né? Aí vem as consequências realmente. E a criança iria morrer, mas deu automaticamente, o teu pecado foi perdoado. Aí nós vemos aí, espiritualmente falando, ele já foi restaurado, porque ele reconheceu o seu pecado. É como aquele ladrão que estava na cruz do Calvário ali, né? Nos últimos momentos da sua vida, ele reconheceu o seu pecado, enquanto o outro estava duvidando da pessoa de Jesus. Se tu és o Cristo, desce da cruz, salva-te a nós também. O outro disse, não teme, estando ele na mesma condenação, nós estamos aqui pelos nossos atos praticados. E Jesus assegurou a salvação daquele homem automaticamente. Hoje estás comigo no paraíso. Então foi automaticamente aquele ladrão foi salvo. Então quando Davi reconheceu que tomou para si, pequei contra o Senhor, o arrependimento foi sincero. Então, Deus também perdoou o teu pecado. Mas consequências físicas, a morte do seu filho, a divisão que houve em sua família, né, os escárnios que ele teve que suportar, tudo aquilo, então foi consequências morais e consequências espirituais. Vamos ver o que levou Davi a cair. Isso é muito importante, né, nós observarmos. Sabemos que ele era rei de Israel e a responsabilidade dele é estar na frente do exército de Israel, né, nas suas decisões. Mas havia bem claro disso, que enquanto o exército estava em guerra, ele estava em casa, estava em seu palácio. Então aí nós vemos o primeiro erro
rei Davi foi descompromisso, né, com a obra de Deus. Ele deveria estar na guerra, então ficou em casa. Então é muito importante aqui nós analisarmos, né, o erro do rei Davi, né, que levou a sua queda fatal, a sua queda trágica. Então ele não estava compromissado, né, naquilo que lhe cabia, né? Então ele estava vulnerável. E foi aí, na sua vulnerabilidade, que aconteceu a sua queda. A Bíblia não deixa bem claro que ele já vinha arquitetando, planejando, né, a cometer tamanho pecado. Mas realmente foi o que aconteceu, né? Aí vemos o meio pelo qual veio a queda do rei Davi. Ele deveria estar na guerra com os soldados, mas estavam em casa. Então aqui é bom analisar como você está encarando, né, aquilo que Deus lhe confiou. Será que você está descompromissado na obra do Senhor? Está vulnerável a um perigo, né, para aqueles que devem estar de linha de frente, compromissado na obra de Deus? Então, o rei Davi não vigiou nessa área aí, né? O Davi não conhecia um super rei, né? Porque não existe super rei, super crente de maneira alguma. Existe crente, né? Existe líder. Agora, vários motivos podem levar a um fracasso de um líder. Aconteceu com Adão, foi a desobediência à palavra de Deus. Com um simples ato de desobediência, ele pecou, né? Não aceitando aquilo que Deus tinha determinado para ele. Não coma, porque se você comer, certamente morrerá. Então o rei Davi foi diferente. Ele foi negligente, estava sendo negligente com esse. Então ali entrou o pecado da cobiça e o rei Davi pecou. Então é muito importante nós analisarmos realmente com detalhe o erro, os erros, né, dos grandes homens de Deus. Grande porque enquanto Deus usava essas pessoas, nós vimos Sansão também ali, né, foi um ato de desobediência, dele fugir dos princípios estabelecidos na palavra de Deus, que ele não poderia casar com mulher que não fosse do seu povo. E ele desceu a Timnate lá, se agradou, né? A Bíblia diz que os olhos dele se fixou numa filisteia, a ponto dele contar para os seus pais, e seus pais orientou a ele: tanta jovem aqui no meio do teu povo, e tu vai te apaixonar por uma filisteia. Ele diz: esta me agrada os olhos. E vemos a tragédia que aconteceu na vida de Sansão, as consequências que vieram da zombaria, né, espiritualmente também falando, mas Deus assim restaurou, recuperou as forças de Sansão. Então no Salmo 51, nós vemos a maneira como Davi procedeu na sua comunhão para com Deus, na sua restauração para com Deus, no seu reconhecimento, que ele chega a dizer no Salmo 51, né? Não retire de mim o teu Santo Espírito, mas dá-me um coração reto, dá-me um espírito estável, firme. Aí nós vemos estabilidade, né? É aquilo que Jesus disse: o espírito está pronto, ou deve estar pronto, mas a carne é fraca. Então Davi pediu que seu espírito fosse mais estável, mais firme, mais resistente, porque ser tentado não é pecado. Pecado é ceder às tentações, né? Jesus em tudo ele foi tentado e sabe socorrer aqueles que são tentados em todas as áreas. No entanto, Jesus não cometeu pecado. Em sua oração ele disse: não os deixes cair
né, na tentação, ou entrar em tentação, mas livra-nos do mal. Então aqui nós vemos na oração do rei Davi, pedindo a Deus um espírito estável. É aquilo que Daniel disse, a Bíblia diz que Daniel propôs, determinou em seu coração a não se contaminar com os manjares do rei. Então, todos cristãos, ele está sujeito à tentação. Mas também é preciso ter cuidado, vigiar, não ficar vulnerável, mas sim compromissado, né, de uma vida de oração, de uma vida de consagração, uma vida de meditação da palavra de Deus. O próprio Davi, ele diz: como purificará o mancebo o seu caminho, observando-os conforme a tua palavra. De todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus preceitos, da tua lei. Então nós vemos já Davi se expressando o segredo para o jovem, não só para o jovem, porque está falando aqui, porque está se identificando-se com o jovem, mas é para todos os cristãos. Nós devemos realmente vigiarmos em todas as áreas da nossa vida, porque Jesus disse bem claro ali, os seus apóstolos na oração: vigiai e orai, né? Para que não entrei, para que não caiam, né, na tentação. Então o cristão tem que ter uma vida equilibrada, tem que estar com a vida em exercício espiritualmente falando. Não pode deixar de buscar ao Senhor, não pode deixar de estar comprometido na obra de Deus. Talvez neste momento eu esteja falando para alguém que esteja em uma situação difícil, talvez até semelhante à do rei Davi, com respeito à sua chamada, né? Como você está exercendo a sua chamada? Será que você está negligenciando a sua palavra, a sua chamada? Será que você está ao pé, né, de dar uma passada errada? Pare e pense, porque as consequências são inevitáveis. E às vezes elas são de uma maneira tão grande que não vale a pena. Então resista a essa tentação. Fuja da tentação. A única maneira, ou são várias maneiras, primeiramente a observância à palavra de Deus, as orientações da palavra de Deus. Nós não podemos procurar, né, entrar em situações difíceis. E às vezes elas vêm a nós. Então nós devemos vigiar nessas duas áreas, né? O que está levando, às vezes, uma pessoa a mergulhar, né, a ir para um precipício? Então tem que voltar atrás, literalmente. Tem que romper até uma amizade, né, uma companhia. Jesus usou uma expressão assim: se o teu olho direito ele faz escandalecer, arranca-o, né? Se tua mão, né, faz você escandalizar, arranca-o, porque é melhor entrar no céu faltando os membros do que ir para o inferno com o corpo perfeito. É claro, é lógico. Aqui não significa literalmente a mão, o olho, o pé. Aqui significa aquilo, uma pessoa, uma amizade, né, que está levando você para uma situação difícil. Paulo diz: as más companhias, outra tradução diz, as más conversações. É claro que as más conversações vêm de uma má companhia, corrompem tudo aquilo que é bom.
tudo aquilo que é edificante. Então pare neste momento e reflita que não vale a pena trocar, né, usar uma expressão aqui, aquilo que você tem pelo um prato de lentilha, pelo um prazer momentâneo, que as consequências são grandes. Então, siga servindo ao Senhor com fidelidade. Que seu espírito seja um espírito estável, um coração puro, né, para dizer não, né, para voltar atrás, né, e fazer aquilo que Deus determinou, cumprir aquilo que Deus lhe entregou na sua vida, né, para que você possa dizer, como o apóstolo São Paulo, né, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me aguarda, não somente a mim, mas a todos quanto amarem a sua vinda. Então, que esta breve reflexão sirva para você, principalmente para o líder, porque o diabo, ele investe fortemente na vida de todos, mas o escândalo, eles sabem que é maior na vida de um líder, porque ele está em frente, né? Então, ele que causa problema, né, no reino espiritual. Então, o diabo, ele irá fazer tudo para querer manchar a sua imagem espiritual, o seu caráter moral, que nós possamos vigiar, né, e orar para que não caia em tentação e para que também nós não entremos, né, em tentação. Então nós devemos afastar de tudo, né, e daquele às vezes que está sendo um instrumento para nosso, né, fracasso espiritual, né? É melhor romper uma companhia, né, do que realmente nós, segundo Jesus falou aqui, o corpo ir para o inferno. Então, que essa breve reflexão sirva de uma orientação, de um alerta. Eu sei que a palavra de Deus em si, ela não é por acaso quando ela é falada, ela tem propósito, né? Porque ela é o manual do cristão, é o guia do cristão, né? Ela que nos orienta como nós devemos fazer. E tudo quanto nela foi escrito para nossa orientação, para que o servo de Deus, né, ele seja habilitado, perfeito, para toda boa obra. Então é bom nós analisarmos os perfis, vamos assim, dos grandes homens de Deus. Fracassaram, sim, todos estão sujeitos ao fracasso. Mas como eles procederam em meio aos seus fracassos, eles levantaram a sua cabeça e prosseguiram. Os heróis da fé, eles estão ali não porque eles eram perfeitos, não porque eles alcançaram a perfeição em vida, não, de maneira alguma. Muitos deles tiveram altos e baixos, como nós vemos Davi, como nós vemos Sansão, como nós vemos até Raabe, que era uma prostituta, mas ela entrou na galeria dos heróis da fé. Porque em meio aos problemas, os altos e baixos, eles se mantiveram, né, com a sua fé firme, né, em Deus, e venceram todos os obstáculos. Eles triunfaram. Então, o segredo está em manter a fé firme até o final da nossa jornada. Então, que essa breve reflexão sirva de um exemplo, de um alerta, para que nós não venhamos a cometer tamanhos pecados e sofrer as tristes consequências.